Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com a presidente da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, Márcia Pedroso Wey. Nascida em Sorocaba no dia 7 de janeiro de 1957, Márcia é casada com o médico João Carlos Wey e mãe de Mariana, João Marcelo e Fernando. Graduada em Ciências da Computação pela Unicamp, Márcia atuou no mercado de trabalho por 32 anos. Primeiro na Cianê, por 10 anos, e depois na Prefeitura de Sorocaba. Atualmente é a presidente da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Márcia, seja muito bem-vinda ao Vida Pública de hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, Fernando. Muito bem, Márcia, vamos falar deste assunto importantíssimo que é a questão do câncer. Uma doença que sempre preocupa as pessoas. Felizmente a medicina vem evoluindo cada vez mais. Muitos deles a gente acaba descobrindo com antecedência e consegue se curar, não é verdade? Exatamente. Porém, ainda existem algumas questões que precisam ser discutidas. Mas antes de entrarmos na questão da Liga Sorocabana, vamos saber um pouquinho mais sobre a Márcia. Márcia, nascida em Sorocaba. Exatamente. Filha única? Não. Tenho mais 2 irmãos, um já falecido e mais um. Sou a única mulher. A única mulher. E seus pais são de Sorocaba também ou não? Mamãe era de Tietê, papai de Sorocaba, mas os dois já são falecidos. E eles atuavam em que segmento? Mamãe era dona de casa, né? Cuidava da família, Cuidava né? da família. Aliás, que não é pouca coisa, Isso. né? As multitarefas que têm de ser feitas, Com né? certeza, com certeza. E papai era mecânico. Papai, aliás, era doutor em carburadores. Carburadores, né? Aliás, uma tecnologia que fez história, né? E ainda existem muitos veículos ainda que circulam na cidade carburados, né? E você fez a opção por ir para ciências da computação porque você gostava de computador? Era algo diferente? Alguém na sua família te inspirou? Como foi essa história? Na realidade, quando eu fui, né? Estávamos começando a isso ainda, né? Eu fui em 76, eu fui a turma de 76. Então, na realidade, assim, era uma coisa nova. Eu gostava de matemática, então essa área de lógica. E com isso acabou, né, me direcionando para essa área mesmo. E daí acabou dando certo. Tanto é que o meu irmão mais novo, 10 anos mais novo, depois também foi para a mesma área. E está atuando na área? Sim, ele ainda. Você, quando formada, já atuava na área ou atuou depois de formada? Não, eu comecei fazendo estágio, né? Em dezembro de 78 eu comecei fazendo estágio na Cianê. E daí quando eu me formei eu fui efetivada. Mesmo na área que você trabalhou e Sim. depois na Prefeitura de Sorocaba. Exatamente, sempre por um processo de concurso, enfim. Exatamente, sempre na área de informática. Em 90, eu fui como cargo em comissionada para a área, na época era o Antônio Panúzio mesmo, e depois, logo em seguida, em 92, acho que foi, que já teve concurso, né? Daí fui efetivada e fiquei até 2012. Você fez na Unicamp, né? Fiz na Unicamp. Em que ano você fez o curso? Fui da turma de 76, me formei no final de 79. Pois é, aí o telespectador se pergunta, Márcia, ciências da computação, mas o computador começou a surgir lá na década de 80, em 90, finalzinho de 90 começou a surgir a internet. Bom, e tudo o que nós vemos hoje da tecnologia. Naquela época as pessoas faziam datilografia, né? Não, na realidade a gente trabalhava o que chamava-se de computador de grande porte, né? Sim. Então, realmente, não existia micro. Quando eu estava saindo da faculdade, né, é que estava se iniciando essa geração, né, de micros computadores. Então, meu irmão, legal, hein? ele já pegou essa nova fase. Mas eu ainda, tanto é que eu trabalhei
na CNE e na prefeitura com a informática na linguagem COBOL. COBOL, famosa. O tempo todo trabalhamos com COBOL. Como foi essa transição, Márcia, naquela ocasião? Você que já atuava no mercado de trabalho, tinha essa formação, essa experiência, estudou numa faculdade importante lá de Campinas, né? E teve todo esse preparo para o mercado de trabalho e depois logo começou a vir a revolução. Daqui a pouco você via um computador gigantesco, né? E as pessoas conheciam os computadores gigantescos na NASA, né? Nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Daqui a pouco começou a ficar pequenininho, pequenininho, pequenininho. Até o celular hoje ele é uma referência também, né? Como foi esse processo? Exatamente. Foi assim, mais ou menos tranquilo, vamos dizer assim. Porque como eu fiquei em empresas que ainda trabalhavam com sistemas nesses computadores grandes, quando eu fui para a prefeitura, depois de alguns anos, é que daí foi mudando. Mas mesmo assim, eu basicamente atuava em sistemas de grande porte. Não eram feitos em microcomputadores. Eles eram para redes, eram sistemas sistemas maiores, sistemas financeiros. A tecnologia te assusta ainda ou não? Ah, não, com certeza não. Bom, mas é te que encanta, sempre me encanta, vamos dizer assim, né? Mas você tem que estar sempre aberto, né? Porque a tecnologia é muito rápida a mudança, né? Nossa, de hoje para amanhã já é outra coisa. Com certeza. E às vezes a gente não acompanha, né? Porque a gente já vai ficando um pouquinho mais lento. É verdade, mas a gente sempre está acompanhando. Ainda mais você que gosta da área, né? Atua na área, ainda que não diretamente, mas está sempre se atualizando, né? Mas, Márcia, vamos falar agora sobre a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. E muitas pessoas confundem, e eu gostaria que você esclarecesse. Tem muitas pessoas que ainda dizem que é a Liga Feminina ou a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer Feminino. Ele é feminino especificamente? É feminino. Apesar de no nome não constar, né, como sendo uma entidade, Liga Feminina, mas não é. Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Na realidade é assim, ela foi criada em 1975 por um grupo de mulheres esposas de maçom da loja Perseverança Terceira, e porque na época existia uma rede em São Paulo da Carmen Prudente, e que arrecadava fundos para atender mulheres no Hospital de Câncer em São Paulo. E essas mesmas mulheres, né, fraternas, esposas de maçons da Perseverança Terceira, arrecadavam, faziam campanha e enviavam esse dinheiro para São Paulo. Só que no momento que alguma pessoa, alguma mulher de Sorocaba necessitava de atendimento, era difícil, né? Aí o que aconteceu? Junto à Faculdade de Medicina de Sorocaba, pensou-se em se criar, então, a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, que atenderia mulheres portadores de câncer de mama e ginecológico. E não mandaria-se mais para São Paulo. Então, essas mulheres abraçaram a ideia e então criou-se em 75 essa entidade. Ela funcionava junto ali no conjunto hospitalar, né? Ficou lá até 2009. Era no prédio do hospital? No prédio do hospital. No início, ela era muito voltada para o câncer ginecológico. Então, os professores da faculdade, mais os residentes, eles coletavam material, faziam a consulta, faziam a leitura, diagnóstico, tudo isso, e a Liga ajudava comprando material, fornecendo esse material, pagando assinatura de revistas internacionais, porque naquela época era incipiente, ainda estava se começando os estudos. Tanto é que não se falava nem do câncer de mama, né? Exatamente. Daí, naquela época, começou-se a haver uma especialização para mastologia, né? Se criou-se a mastologia. E então, daí a Liga também nessa parte. E quando
o governo, né, criou o atendimento básico nessa parte, então as unidades básicas de saúde começavam a fazer essa prevenção, acabou-se daí se esvaziando, porque todo o atendimento na época da região, Sorocaba e região, era feito no hospital regional. Daí, Sorocaba passou a ser atendido nas unidades básicas, essa prevenção. Então, acabou diminuindo a função da Liga. E a Liga passou, então, só a atender a parte de câncer de mama. Era uma salinha, nessa época, então, já, que era jogado de um canto para outro. No hospital mesmo. Mas já estava meio que se dissociando, né? Sim, porque, às vezes, nem dentro do próprio hospital sabiam informar onde é que ficava. Nossa. Era uma vez na semana, na quinta-feira, à tarde, que ficava atendendo umas 2 horas, né? E atendia mais a região e alguma coisa de Sorocaba também. E o tipo de atendimento que era feito, qual era? Ele era o atendimento da recepção, né? A parte de atendimento no sentido assim psicológico, mas não tinha especificamente uma psicóloga, né? Era um acolhimento, todo uma conversa e tal com a paciente, e daí orientada para fazer exercícios que também eram as voluntárias que tinham sido treinadas em São Paulo. Naquela época elas eram treinadas em São Paulo para orientar dos exercícios que tinham que ser feitos para recuperar os movimentos após a mastologia, né? Ser feito a cirurgia. E não eram nem fisioterapeutas, né? Daí teve uma época, depois que houve uma fisioterapeuta que foi contratada e fornecia um sutiã e próteses que eram confeccionadas pelas próprias voluntárias. Elas eram preenchidas com painço. Painço é uma sementinha, né? É. E tipo um alpiste. É coisa que passarinho gosta de comer. Exatamente. Também, né? E então, isso daí dava um trabalho para a própria paciente, porque se você não tomar o devido cuidado, isso daí vai mofar, não vai dar, né? Não tem condições. Então, toda vez que ela tinha que lavar, né? Ela tinha que esvaziar aquele saquinho da prótese, pôr no sol, lavar. Nossa. Depois ela tinha que pôr de novo dentro, fechar e prender no sutiã, que também não era apropriado, não era um sutiã apropriado. E a própria paciente, a própria mulher tinha de fazer isso, né? Ela mesma tinha que fazer. A gente confeccionava, mas depois ela que tinha que ter esse cuidado, né? Mas quer dizer, naquela ocasião não se sabia exatamente o que fazer para melhorar essa prótese, até porque vocês faziam um tipo de trabalho ainda que não era definitivo, né? Quer dizer, vocês faziam um trabalho inclusive de ajuda à faculdade e ao hospital, né? Correto. Porque vocês até comprarem revistas, né, especializadas no segmento e auxiliar, permitir ainda que os médicos fizessem os diagnósticos, isso ajudou muito na formação desses médicos, né? Com certeza. Daí a importância da Liga, né? Para você ter ideia, até microscópio, material de lente, tinha até alguns equipamentos que eu nem sei mais no que é usado, sabe? A colposcópio, eu sei que está na relação, tudo que era fornecido, que a Liga forneceu. E né? quem custeava na época isso? Eram as voluntárias? Eram as voluntárias, a diretoria que fazia eventos, né? Para angariar fundos e com isso... E a rede em São Paulo? Fornecer. Não. Já não Daí tinha não mais fornecia mais nada para São Paulo, né? Não tinha ligação. A rede tanto é que existia não ainda tinha. nessa ocasião, quando começou a haver esse desvínculo da no Liga? começo sim, né? no começo depois. Depois eu já não sei dizer até quando houve essa rede, né, ligada à Carme Prudente, que depois foi criado o hospital, né, em São Paulo. Mas não sei dizer quanto tempo assim. Mas essa prótese, o que é interessante é assim, ela tem um peso adequado, que ele é aproximado ao seio da mulher. Por quê? Porque se ela ficar sem
a prótese, ela vai ter problema na coluna. Então, ela não é só uma função estética. Estética, né? Ela tem a função também fisioterápica. Né? Até a autoestima da mulher que fica afetada quando precisa fazer a cirurgia, né? A mastectomia, Mastectomia radical. Que é a radical retirada da mama, né? Exatamente. Quer dizer, a prótese, além de ela auxiliar na estética, ela tem uma função muito maior ainda, né? Que é justamente esta questão fisiológica, de ter o equilíbrio, de a mulher manter este equilíbrio. Mas a partir de que momento, Márcia, começou a se pensar ou começou a mudar o modelo ou a composição das próteses? Se não me engano, foi em... Vocês não estavam mais no hospital, né? Já tinha mudado o prédio, inclusive. Não, nós mudamos em 2010, né? Em 2010. Então quer dizer que até este ano ficava ainda nesse joga-joga dentro do hospital? Dentro do hospital, numa salinha, cada ano que mudava, porque parava no final do ano, quando você ia ver, você já não estava mais no mesmo local. E aí até achar todo o que pertencia ali, era uma coisa assim mesmo complicada. Mas eu acredito que foi em 2010 que a FROSP, que é a Associação de Mulheres de Rotarianos de São Paulo, eles começaram a confeccionar próteses de polipropileno. Então você faz uma solicitação, né, de quantas você precisa e elas fornecem gratuitamente. Então isso daí você tem toda uma orientação de como você deve proceder em relação a cuidados, né? Mas com certeza não precisa esvaziar mais. Que bom, né? E mesmo quando for fazer a higienização, lavar, né? Também não tem mais essa necessidade, seca no varal mesmo. Seca no varal. Só na realidade você tem que secar na toalha e deixar ela secar, né? Assim, sem centrifugar. Ela dura até 2 anos. Quer dizer, tem um tempo de durabilidade, depois precisa substituir isso, então. Na realidade, a Liga ela fornece anualmente para as pacientes, né, que são atendidas pela Liga, anualmente ela pode voltar e ela ganha um sutiã e 2 próteses para cada seio que foi retirado, 2 próteses. Né? Então, se ela extirpou os 2 seios, ela vai ganhar 4 próteses. Né? Atualmente, nós estamos pensando, está em projeto de fornecermos 2 sutiãs. Mas como o sutiã tem um custo, nós temos que comprar, né? Então ainda estamos em projeto. A prótese ainda continua sendo feita por doação? A prótese sim, a prótese é doada. Depois que vocês saíram do hospital, vocês começaram a funcionar em que local? Na Rua dos Andradas, número 11, ali pertinho do hospital. Por que perto do hospital? Porque, aquilo que eu te falei, o atendimento da região é muito grande. Então, as pacientes vêm para ser consultadas, né, no hospital regional e daí elas são encaminhadas para a Liga. Entendi. Então, no mesmo dia que ela vai fazer uma consulta, ela aproveita e passa para a Liga. Geralmente, ela vem com condução fornecida pelas prefeituras, né, pessoas mais carentes, né? Qual era a média de atendimento lá? Olha, em 2013, era mais ou menos 70 mulheres que passam por mês na entidade, né? Mas elas se repetem, né? Claro que elas estão em tratamento e tal. Então, no final do ano, nós tínhamos atendido 238 mulheres, né? Sendo 180 novas, né? Porque umas que já vinham do ano anterior, que estavam passando, né, pelo tratamento, e outras que retornam, como eu te falei, para buscar anualmente, se ela não fez a reconstituição mamária, ela vai e pega a prótese e o sutiã. A reconstituição mamária hoje ela é só feita por um processo cirúrgico de plástica, é isso? Que não é um processo que nenhum hospital público faz, aí? Não, atualmente faz, né? Já atualmente tem já indicação, né? É demorado, né? Tem toda aquela parte deve ter uma fila pequena, né? Com certeza. Ironizando, claro.
Agora, Márcia, então existe essa questão, até eu ia perguntar, a minha próxima pergunta seria justamente esta da mulher que precisa do atendimento, no meu entendimento seria eterno, né? Seria sempre com frequência no caso da mastectomia. Neste caso, a Liga ela continua fazendo esse atendimento do fornecimento das próteses até o momento em que ela consiga fazer essa reconstituição mamária. Sim. É isso? Existe a indicação para todas as pacientes assistidas pela Liga para reconstituição mamária ou não? Olha, essa é uma questão médica, né? Mas tá. o que a gente vê, antigamente não se fazia isso. Tanto é que existe uma voluntária que está com a gente há 35 anos e ela não fez reconstituição mamária. Então, também não é só a questão da indicação. Às vezes a mulher não quer. É opção. É opção, também. né? É uma opção. Agora, te dizer se pode ou não, eu acho que aí é uma questão médica, Entendi. né? Então, enquanto ela precisa dessa prótese, vocês continuam fornecendo. Ela continua cadastrada na Liga, é isso? Continua cadastrada. Inclusive, o ano passado, nós viemos a descobrir uma fábrica em Minas Gerais que fabrica os sutiãs apropriados, porque eles têm assim como um forro onde você coloca essa prótese, tem uma abertura, você coloca, então ela fica firme, presa no sutiã, né? E elas têm fazendo uma campanha onde, através de uma entidade que atenda essas mulheres, mandam um cadastro com informações e elas fornecem gratuitamente um sutiã e entrega no endereço da paciente. E nós já começamos a fazer esse tipo de encaminhamento e sabemos que já algumas pacientes já receberam. Márcia, por que foi necessário mudar de endereço de novo? Porque, felizmente ou infelizmente, né? Aí existem os dois lados, já não estava comportando a casinha, né? Que a gente tinha ido, que no começo era grande, porque nós saímos de uma sala apenas, fomos para uma casa com um quarto, dois quartos, uma sala, uma cozinha. Não cabia mais, né? Muita gente procurando, sendo atendida, então não estava comportando. Aí nós pedimos socorro. E graças a Deus nós tivemos muitos apoiadores que nos auxiliaram. Ganhamos uma casa em Comodato por 30 anos, que a instituição dos insanos nos cedeu. E daí, através do auxílio de vários apoiadores, entre eles a FUA, nós conseguimos fazer a reforma dessa casa, adequando, porque era uma casa antiga, né? Uma casa grande, mas antiga, que precisava ser reformada e adequada para o atendimento. A questão da acessibilidade também. A questão da acessibilidade. Porque no anterior não tinha, né? Não tinha, mas assim, nós, na realidade, esse problema nós, até hoje, que eu saiba, nós nunca tivemos. Caso assim, né? Mas hoje ela já está adequada também. Então, se houver necessidade, ela já está adequada de acordo com as orientações, né? Todas as normas e tal. Vocês estão funcionando desde o dia 2 de junho. Qual é o novo endereço, Márcia? É na Antônio de Andrada, número 45, no Jardim Faculdade. Continua próximo ali ao hospital regional. Que essa é uma preocupação sempre, né? Sempre, sempre. Quando nós estávamos procurando um local para mudarmos, sempre ali naquela região. Isso era fundamental. Atendimento é de segunda a sexta-feira apenas ou sábado e domingo tem também? Na realidade é de terça a sexta, porque segunda-feira fica mais trabalhos internos, né? Limpeza, costura, manutenção, exatamente. Então fica de terça a sexta, das 8 às 5h30 da tarde. E ininterruptamente, né? Só para na hora do almoço, uma horinha, né? Das 11h45 às 12h45. Telefone de contato? Tem? Tem. 3342-3320 e agora um segundo telefone, que é o
11 17 57. É, o novo telefone já dá É o novo, exatamente. E tem site também, né? Tem o internet, temos, né? ligacancerdemama.org.br. Márcia, o índice de câncer mamário, né? A Liga começou com a questão da ginecologia, mas ainda tem a questão da mama. Ele vem aumentando de lá para cá, vocês têm observado isso? E, inclusive a mastectomia tem aumentado? Olha, o câncer sim, né? A previsão na última, os dados que eu li, né? Parece que é 450 novos casos na região de Sorocaba por ano, a previsão. Agora, a mastectomia radical, não. Diminuiu muito. Apesar de as cirurgias assim mais radicais, elas são mais no sistema público, justamente por causa da demora do atendimento, né? Toda a burocracia. Com as pacientes de consultório você não encontra esse tipo de coisa. Nem a quadrantectomia, né? Que tira um setor só do seio, às vezes nem é necessário. Entendi. Pois é, infelizmente o nosso serviço de atendimento médico, a rede básica de saúde, falta muito investimento dos governos nesse setor, do governo federal, que investe mais em campanhas, que são importantes, é claro, mas na questão de atuação de prevenção, de você atender com mais rapidez e presteza, realmente, graças a Deus, tem o terceiro setor que auxilia muito, os governos, e eles têm que agradecer por isso também. Márcia, só para nós partirmos já para o encerramento da entrevista, quais são os profissionais que atendem hoje na Liga Sorocabana? Na Liga nós temos, quando a paciente é encaminhada para lá, ela passa primeiramente pela assistente social, né, que faz uma entrevista. Depois, se ela tiver outras necessidades que possam ser atendidas pela rede pública, os CRAS, ela é encaminhada, né? Então, para outro tipo de atendimento que tenha necessidade. Depois ela tem à disposição, se ela teve cirurgia mamária e está apresentando alguma deficiência no membro superior, ela pode ser atendida pela fisioterapia, que é através de duas professoras da Unip, com os estagiários da fisioterapia. Também temos terapia ocupacional, com uma professora da Uniso, também com estagiários. Temos uma orientação nutricional, feita por uma nutricionista. Temos a psicóloga, temos reflexoterapeuta, e o artesanato também. Vocês da diretoria são todas voluntárias. Em quantas vocês são? A diretoria é composta de 6 pessoas, né? Mas não é só a diretoria que é voluntária. Na realidade, todas. As únicas 2 pessoas que não são voluntárias de toda essa rede de trabalho, né? É a secretária e a assistente social. As outras todas que trabalham na entidade são voluntárias. Muito bem. Márcia, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Muito. Quem tem a agradecer somos nós. Assim, é uma oportunidade de mais pessoas conhecerem essa entidade, a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, e que está aí para oferecer um auxílio a essas mulheres que ficam tão fragilizadas quando acometidas, por essa doença, infelizmente. E também a oportunidade de pedir para as pessoas, as mulheres, que estejam dispostas, que tenham tempo para se dedicar como voluntária, que nos procurem, que há necessidade. Agora, com uma casa maior, onde a gente pretende ter um crescimento, uma melhoria no atendimento, também um aumento no volume de atendimentos, nós precisamos de mais voluntárias. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigada. O Vida Pública de hoje conversou com a presidente da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, Márcia Pedroso Vey.
O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.